Prontinho! Gravação iniciada! Saudações, prezados alunos que vieram aí nas últimas semanas acompanhando aos amantes do cálculo. E a grande notícia, que vocês já sabem, o retorno das aulas está bem próximo. Em 8 de julho, esta segunda agora, já amanhã, dia 1º, mas uma semanazinha aí, as aulas estão de volta no IFBA Campus Paulo Afonso. Então, como também disse para vocês, que na última semana gravaria mais resolução de problemas envolvendo nossos encontros presenciais, e já o fiz em um deles ocorrendo pelo Meet, tá? Tá aqui o fechamento daquele bloco de exercícios que já envolvia a temática derivadas em cálculo diferencial integral 1, prova do professor Cabeça 2023.2. Então, só recordando para vocês, nós já exploramos a prova como um todo. Essa questão aqui, a quinta da prova, era a mais bonita, tá? Essa foi a prova 2 no último semestre letivo. E deu para a gente revisar muitos temas envolvendo derivadas. Exatamente no ritmo, na perspectiva de como o professor de vocês cobra o aprendizado de cada um. Tem que se esforçar, tem que estudar, top. Tá? E você viu, eu acho que cada um pode ver aqui que a prova é fazível. É uma prova que, cara, muito simples. Falava isso para vocês nos encontros presenciais, também pelo Meet. Se você for comparar provas de cálculo 1 pelo Brasil todo, as que o professor Cabeça transmite para vocês, nossa, tá no hall das mais tranquilas às intermediárias, tá? Não tem nada absurdo, o cara que estuda certinho, que tem uma base razoável, dá para ir bem. E a última questão da prova, pelo que eu notei, é comum na prova dele vocês terem questões bônus. A ideia de trabalhar reforço da teoria convosco por meio da prova é que quanto mais você resolve problemas e neles você revisa a teoria, melhor você vai ficando. Natural, como atleta que treina. Ó, uma questão bônus totalmente dada para vocês. Tinha nada para fazer, cara. Nada. A mais bonita foi a questão 5, que envolveram vários detalhes, até do ensino básico, tá? Semelhança de triângulos. Revisei com vocês, tá? Então vem comigo aqui, ó. Um ponto aí, questão bônus, ponto extra na prova para vocês. Considere o circuito elétrico, beleza? Existe um contexto aqui, um problema com a aplicação do assunto derivadas. Não pode esquecer, a palavra derivada é o mesmo que taxa de variação. Lá presencialmente vocês viram comigo como surge a ideia de derivada a partir de Isaac Newton. Lembra disso? Variação de um ponto a outro acima de uma função, e quando eu meço a variação de um ponto a outro numa função, estou estudando taxa de variação. Essa partícula se desloca ao longo de uma função. No contexto físico, essa variação geral ocorre em função do tempo. Então, olha para cá. Considere o circuito elétrico, em que a corrente em amperes flui através de um resistor que varia com o tempo, em segundos. Nenhum problema. Continuou e falou o seguinte, de acordo com a seguinte equação. Aqui o autor do exercício chamou a expressão de equação. Tecnicamente falando, esse tipo de equação a gente falaria que é uma equação funcional. Veja que há o estabelecimento de uma função I maiúsculo que depende do domínio tempo, t. Note ainda que é uma expressão quadrática, 5t ao quadrado mais 3t mais 2. Então, esse I de t é a expressão que está medindo o valor da corrente a partir do circuito elétrico em amperes ao longo do tempo. Acabou, tá? Aí ele continuou aqui, explicou quem é esse IT. IT representa a corrente no circuito em função do tempo. Nestas condições, encontre a taxa de variação. Sim, mas o que é isso? Derivada. A importância de você conhecer a teoria, como vimos em sala, como vocês também viram com o professor de vocês em sala. Quando eu derivo uma função, eu estou estudando a taxa de variação em torno dela num ponto específico. Que lá na definição de derivada, se eu estudar a taxa de variação de um ponto a outro, ao longo da trajetória eu quero ver a variação quando ela ocorreu no instante tal, quando o tempo é o seu domínio, é o seu x. E aí quando você pega a taxa de variação ocorrendo em um ponto específico, aí você tem aquele limite, que é uma divisão entre variação em y e variação em x, imagem, domínio, olha, vamos mexendo aqui, tá?
aquela divisão, variação na imagem de um ponto ao outro e variação no domínio. Se eu estou no plano cartesiano, a variação de um ponto ocorre no eixo x e no eixo y ao longo da curva. Tá? Então, dividir variação na imagem pela variação no eixo x, eu estou com a taxa de variação. Quando eu faço o limite com x tendendo num valor específico, eu quero a taxa de variação que ocorreu naquele momento. Então, x tendendo a um x específico, x tende a x0. Eu fiz todos os valores de x, nesse caso aqui o tempo, que estão no intervalo de variação da corrente ao longo do tempo que eu estou analisando. Eu fiz todos os valores de x tenderem a um ponto só. Então, tudo variou tendendo a um ponto só. Há variação aí. E aí eu estudo a variação ocorrida ao longo da trajetória nesse ponto específico. Então, a questão falou taxa de variação derivada. Aí ele quer fazer o quê? Olha, nessas condições, encontre a taxa de variação da corrente em relação ao tempo no instante t igual a 2. Então, vou simplesmente pegar esse i de t, vou derivar, e no lugar de t colocar 2. Só isso. Em nenhum momento o exercício pediu para isso ser feito pela definição. A questão 1 dessa prova, como vocês viram comigo em sala, ela pede para você derivar uma função polinomial por definição, usando um limite bonitinho, aquele nosso limite lindo. Vou colocar aqui a lembrança para vocês. X tende a x0, f de x menos f de x0. Estou no intervalo que está em torno de x0, uma vizinhança em torno de x0. Tem um intervalo no x, tem um no y também. X menos x0. Ou você pode escrever o limite h tende a 0 de uma divisão por h de f de x mais h menos f de x, tá? Esse seu x aqui pode ser qualquer valor de x, inclusive o próprio x0, ou um x1, x2, x3. A ideia é que eu estou saindo de um x para um x mais h. Mesma coisa acontece aqui, ó. Eu estou saindo de um x até um x0. De um x0 até um x é uma vizinhança em torno de x0. Aqui eu tenho x0 na reta com uma vizinhança. X tende a x0 pela esquerda ou pela direita. Aqui eu tenho um x que varia até um valor x mais h. Eu também tenho um intervalo, dá no mesmo. Vocês viram comigo em sala que quando eu chamo x menos x0 de h, eu consigo chegar nesse modelo que é a definição de derivada com limite em que h tende a 0 e isso é fixo. Vimos a demonstração para isso em sala, tá? Aqui só reforçando a definição de derivada com limite. E aí, veja, estou só lembrando aqui para vocês, mas a questão não pediu para fazer assim, tá? Aqui o exercício está pedindo para a gente apenas achar a taxa de variação no instante t igual a 2. Então, beleza. Não falou que é para derivar por definição. Então, deriva usando as regras de derivada que você já sabe. Vamos apagar aqui rapidinho. Ó. Vem para cá. Olha que lindo. E bora derivar, né? Se eu tenho aqui i de t e vou derivar i de t, vou usar aqui a notação de Lagrange para derivada, que é a linha. Lembra que usamos a notação de Leibniz para derivada na questão anterior. É interessante lembrar que quando você tratar de um problema que envolva a regra da cadeia, é de mais interessante você usar a notação de Leibniz para derivada. Tá? Isso faz você enxergar melhor a composição da função quando está derivando. E porque a regra funciona, eu demonstrei isso já em aulas anteriores. Então aqui está bem tranquilo, uma expressão polinomial bem simples. Eu quero achar a derivada, taxa de variação, no instante t igual a 2. Então, bora derivar. A derivada da soma é a expressão polinômio de grau 2. São termos somados. Lembre, derivada da soma, soma das derivadas. Então, aqui vai cair o 10t mais 3 e fim para a derivada. Derivou 5t quadrado, é constante, deixa quietinha. Deriva até o quadrado, cai 2 multiplicando, subtrai 1 em cima. Acabou. Então, 2 vezes 5 vezes t, 10t. Depois, derivei 3t, todo mundo sabe disso. Separou o constante, derivou t, regra da potência. Então, cai 1 multiplicando 3, fica 3. 1 menos 1 em cima fica t elevado a 0, 1. Tá? Então, apenas o 3. E derivou constante, 0. E isso vocês já viram também demonstrado pela definição de derivada com limite, que derivar constantes dá 0. Lembre também em sala, quando eu comentava com vocês, fazia perguntas bem básicas, e alguns não lembravam, eu fui lembrando a vocês. As aulas estão voltando. Não vai reprovar em cálculo de novo. Dê seu gás, estude de verdade. Então, tranquilo. Tá aqui, esse I' de t que está obtido aqui é a taxa de variação que ele pediu. Eu fiz a primeira parte do problema. Achei a taxa de variação.
uma função quadrática, ela tem taxa de variação ocorrendo por meio de uma reta. Então tá aqui, por exemplo, a parábola com cavidade para cima. Deixa eu colocar aqui uma parábola. Ó. Aí um ponto A aqui está variando até chegar no ponto B aqui, da esquerda para a direita. Cada ponto desse, de variação de A até chegar em B, por ele passa uma reta. E você lembra essa aplicação de derivada, né? Que num ponto onde eu calculo derivada, taxa de variação num ponto, ali tem uma reta tangente à curva. Lembre disso. Então, maravilhoso aqui nesse caso, para a função quadrática. Pronto, já fez taxa de variação, mas ele quer que eu ache isso em relação ao tempo no instante t igual a 2. Então você vem, e linha de 2, 10 vezes 2, mais 3, e chegou no 23. Lembre que o t está em segundos e o I de t está em amperes. Então coloca aqui 23 amperes, a unidade de medida para ampere, que é o A aqui maiúsculo. Algo interessante destacar. Então, significado disso. No instante t igual a 2 segundos, a corrente estava variando nesse circuito no valor de 23 amperes. É isso! Acabou!